Bom, as chacinas que ocorreram aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, trazem à tona dois pontos complicados. Um, essa violência irresponsável das polícias militares aí, que vem, as chacinas já vêm de vários anos aqui, nunca apuradas, a inércia dos ministérios públicos estaduais, que deveriam ser os fiscais das PMs, e nos últimos dias aí, a sensação de que há uma articulação entre as polícias militares para se firmarem como um poder dentro do Estado. Nós vamos discutir esse tema aí com dois grandes especialistas, Julita Legruber, que ela é socióloga, uma das fundadoras do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e coordenadora do projeto Drogas, Quanto Custa Proibir. E o nosso amigo Luiz Eduardo Soares, que é escritor, antropólogo e cientista político, e acaba de lançar o livro Enquanto Acontece, pela editora Todavia. Eu agradeço muito a presença de ambos aqui, sabendo que vocês transitam numa área em que, além da coragem intelectual, tem que ter coragem física para enfrentar essa maluquice aí. Eu queria conversar com a Julita. Como é que você está vendo esses movimentos sincronizados aí, Julita? Eu acho que está na hora, claro que as PMs estão absolutamente fora de controle, né? Os governadores, alguns aplaudindo a violência policial, outros apenas, enfim, olhando para o outro lado, não querendo ver, né? Como é o caso do governador da Bahia, um governador do Partido dos Trabalhadores, que está convivendo, né, com uma polícia que é hoje a polícia que mais mata no Brasil. Então, claramente, essas polícias estão absolutamente fora de controle. Aliás, nunca estiveram, né? Luiz Eduardo e eu vivemos isso de perto, né, quando a gente trabalhou no governo Garotinho, e a gente percebeu um governador absolutamente refém das polícias, né? E isso não mudou muito ao longo dos anos, infelizmente. E eu acho que, aliás, ontem eu tive a oportunidade também de dizer isso publicamente, e quero repetir, eu acho que está mais do que na hora do governo Lula acordar para essa matança que as polícias estão promovendo, né? Hoje, para minha surpresa, o Lula esteve aqui no Rio e, numa fala pública, ele se referiu à morte do menino de 13 anos, né, na Cidade de Deus, uma morte absolutamente perversa, cruel, dramática, né? E parece que essa morte desse menino acordou o Lula, porque o Lula hoje falou, né? E a gente precisa realmente ter um governo, afinal de contas, né, Nassif, Luiz Eduardo, nós sofremos tanto durante 4 anos, né, com um governo da morte, que era o governo Bolsonaro, e conseguimos, né, eleger um governo no qual a gente está apostando muitas fichas em várias áreas. E eu acho que está na hora, realmente. Fico feliz que o Lula tenha se pronunciado hoje a respeito do assunto, porque está na hora do governo federal realmente botar as cartas na mesa. E uma das maneiras, Nassif, através da distribuição de recursos públicos, né? Tá. Quer dizer, o governo federal distribui recursos para a área de segurança pública. Outro dia mesmo, o ministro Flávio Dino esteve aqui no Rio, né? Infelizmente, ele esteve aqui para distribuir recursos para comprar fuzis e construir cadeia, né? Não é por aí que a gente vai conseguir viver com mais segurança, né? Então, uma estratégia que o governo federal pode, com muita facilidade, incorporar, né, dizer muito claramente aos governadores: ou vocês reduzem a letalidade policial, ou não tem mais recurso público federal para investir na área de segurança. Tá. Bom, Luiz Eduardo.
Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer muito grande, apesar da gravidade dramática do tema que nos mobiliza aqui. É um prazer muito grande estar com você, Nassif, e com Julita, com todas e todos que nos acompanham. A Julita é uma querida parceira da longa travessia, uma das pessoas que eu mais admiro e que, como você disse, Nassif, que esbanja coragem, lucidez e coragem, num país que muitas vezes parece ser a nação da pusilanimidade, né? Sim. Mas eu acho que você e Julita já sintetizaram o essencial. Nós estamos diante de uma situação gravíssima, o assassinato bárbaro do Tiago Menezes, esse menino da Cidade de Deus de 13 anos, executado de um modo vil, cruel, não há nem adjetivos, né, para qualificar ou desqualificar esse ato. Esse menino é mais uma vítima do banho de sangue que está em curso no Brasil, do genocídio de jovens, principalmente jovens negros, jovens pobres das periferias e das cidades dos territórios vulneráveis do Brasil. E nós lamentamos as mortes sucessivamente. Quantas vezes eu me encontro com Julita e nós nos sentimos à beira da rendição, sabe, do desânimo, da depressão, da desistência dessa luta de décadas, porque nós colocamos tudo o que nós tínhamos e as nossas vidas, né, nessa matéria, e, apesar das mudanças políticas, nós não fomos capazes de testemunhar, nós não podemos testemunhar avanços significativos. E essa não é uma questão que diga respeito apenas a desvios de conduta individuais, não são problemas específicos, né, que possam ser objeto de reparações tópicas, precárias. Isso vai muito além, Nassif. Eu acho que você tem plena consciência disso, tenho certeza que quem nos acompanha também. Como disse Julito, o que está em jogo é a democracia no Brasil, o Estado Democrático de Direito. Os fascistas foram capazes de nos empurrar nessa direção. O triunfo de Lula nos salvou, embora provisoriamente e de forma insuficiente. A correlação de forças ainda é muito, muito delicada, muito difícil. A vitória foi por uma diferença irrisória, mas foi um triunfo que abriu perspectivas e possibilidades de que nós retomemos o caminho democrático. E no meio desse caminho há uma pedra, mais do que isso, né? Há um entulho que tem de ser removido ou nós, de fato, não daremos o espaço necessário. Esse entulho, essa pedra que se opõe ao caminho democrático é o enclave institucional que corresponde às instituições policiais. A despeito de haver heterogeneidade e conflitos internos, o que tem sido predominante e hegemônico nesse enclave é o fato de que esse enclave se apresenta como refratário à Constituição e à autoridade política civil. Isso significa o seguinte: desde a Constituinte, do processo que conduziu à promulgação da Carta de 88, nenhum governador comandou polícia alguma. Essa é a realidade, com variações, gradações, evidentemente de acordo com as circunstâncias, com o momento, com o Estado. Mas, de fato, elas sempre se mantiveram fechadas, bloqueando intervenções reformistas, chantageando governadores, ameaçando desestabilizações políticas gravíssimas, que fizeram com que os governadores, aqueles poucos que se dispuseram em algum momento a promover transformações, as limitadas que a Constituição permitiria, esses foram obrigados, de alguma maneira, pressionados a recuar. A grande maioria endossa o punitivismo, a demagogia penal e essa política repressiva e abraça as polícias porque elas dão votos em função da situação dramática em que nós nos encontramos, na opinião pública. Mas o fato é que, sem que houvesse a cumplicidade ativa do Ministério Público, que não cumpriu seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, a despeito dos esforços
respeitabilíssimos, admiráveis, de tantas e tantos promotores e procuradores que buscam remar contra a maré. Mas o fato é que, institucionalmente, não houve o cumprimento desse dever constitucional. A Justiça, com a exceção extraordinária, recentíssima do Supremo, com a DPF 635, e algumas circunstâncias muito particulares, mas a Justiça até aqui abençoou esse processo. E setores da mídia aplaudiram o banho de sangue e a barbárie. Então, nós temos um enclave no meio do processo histórico brasileiro e todos, a maioria dos observadores e dos políticos contornam esse enclave fingindo que não existe. E o sangue está sendo derramado, nós sabemos onde e por quê. Aqui nós tivemos em São Paulo aqui 2 eventos aí, o massacre um massacre naquele ônibus, esqueci o nome agora e logo em seguida aquele massacre de maio de 2006 aí que nunca foi apurado. E agora esses massacres de Guarujá, que a gente vê um jogo de cena do Ministério Público Estadual aí que não vai levar a nada. E daí a gente vê, professora Julita, digamos, o poder maior teria que ser, digamos, o Supremo Tribunal Federal. Mas nós vimos aí na pandemia decisões do Supremo Tribunal Federal que as PMs simplesmente jogavam de lado aí. Então, como segurar? Porque nós temos 3 poderes armados do país, os 3 atuando de forma independente, como uma corporação tendo poderes próprios, que é Forças Armadas, Polícia Militar e essas associações dos delegados da Polícia Federal também, que soltou outro dia um manifesto em defesa daquela colega que levou o reitor ao suicídio. Né? Como sair dessa encrenca? Nassif, eu acho que a gente vai sair dessa encrenca quando a gente tiver realmente governadores, presidentes que tenham coragem de enfrentar esse pepino, porque não é fácil. E veja só, o que a gente tem hoje? Né? Quer dizer, o que a gente, nessas últimas décadas, a gente teve presidentes da República que preferiram não encarar esse tema, né? E sempre dizendo, não, isso é um problema dos governadores, tira dos meus ombros essa responsabilidade. Né? As polícias são estaduais, então você tem polícias militares, polícias civis que são responsáveis pela segurança pública, são estaduais, então os governos federais não querem, não querem assumir essa responsabilidade. Né? Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha um governo federal disposto a assumir essa responsabilidade. Né? E a gente está comentando aqui, o Luiz Eduardo acabou de se referir a isso, né? Quer dizer, onde está o Ministério Público? Quer dizer, que jamais realmente... Quer dizer, como o Luiz Eduardo lembrou, com exceção de alguns nobres promotores e procuradores, quer dizer, a grande maioria, né, dos integrantes do Ministério Público aplaudem a matança. Essa que é a verdade. Não querem tomar conhecimento da matança. Né? Então, você tem um poder, quer dizer, o executivo, você tem presidentes da República que não querem se meter, né? Não querem colocar o dedo nessa ferida, querem deixar essa responsabilidade com os governadores. Por outro lado, você tem o Ministério Público que não cumpre seu dever. Né? E você tem governadores que também, né, vou repetir, quer dizer, se encontram reféns das polícias. Então, sabe, é um jogo, Nassif, que eu diria que é preciso, para não usar uma outra palavra que seria considerada uma palavra de baixo calão, mas eu diria que precisa coragem, né? É preciso coragem no governo federal, é preciso coragem nos governos estaduais, entre o Ministério Público, e a gente precisa, sabe, também é um pouco simplista a gente, por exemplo, colocar a responsabilidade
nos ombros das polícias, não é? Então, são os policiais que são mal treinados, são mal pagos, são corruptos, não têm compromisso, né, com coisa alguma, enfim, são tão bandidos quanto os bandidos. É outro equívoco, né? Quer dizer, ou bem a gente, sabe, se dedica a uma transformação. Eu tenho certeza que o Luiz Eduardo vai lembrar a necessidade, né, de se alterar o artigo 142 da Constituição. Agora, sabe, a minha sensação é que a gente fica esperando grandes rearranjos acontecerem enquanto a gente continua assistindo essa matança. Então, no caso das polícias, por exemplo, a gente já teve, na história recente da segurança pública no Brasil, alguns casos, alguns projetos vitoriosos, né? Um projeto que foi desenvolvido na Polícia de Minas Gerais, que se chamou Fica Vivo, um outro que foi desenvolvido na Polícia em Pernambuco, que também teve resultados muito bons, né? Então, sabe, o que eu acho é que a gente precisa começar a ter coragem de enfrentar, que a gente precisa tomar providências no curto, médio e longo prazo, né? Quer dizer, no limite, a gente precisa mudanças constitucionais, quer dizer, a gente precisa mexer aí nesse arcabouço constitucional. Mas, no curto prazo, a gente pode, sim, investir na qualificação da polícia, estabelecendo metas de redução da letalidade policial, né? Por exemplo, a gente precisa investir em inteligência das polícias. O Brasil é um país que tem uma taxa de esclarecimento de homicídio que é vergonhosa, né? A gente esclarece entre 13% e 20% dos homicídios no Brasil. Alguém pode imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, de cada 100 homicídios que acontecem, na média, 20 são esclarecidos. Quer dizer, não é possível a gente conseguir continuar convivendo com isso. Então, eu acho que, sabe, tem muito que pode ser feito no curto prazo, no médio prazo e em mudanças mais estruturais, mudanças até que demandam, enfim, mudança na Constituição. Então, eu queria ver com o Luiz Eduardo também, em cima disso. Uma coisa é a banalidade da morte, que no Brasil essa insensibilidade é histórica. Outra coisa é o seguinte, esse descontrole sobre as polícias militares está levando a uma ampliação do crime organizado que passa a ocupar territórios cada vez mais amplos do país. Ou seja, o Brasil formal, que é insensível em relação à morte de pobres, será que vai ficar insensível em relação ao avanço da criminalidade? Como é que você vê isso aí, Luiz Eduardo? Em primeiro lugar, eu queria assinalar que a Julita, eu falei da lucidez da Julita, ela cometeu eu acho que foi um ato falho, mas sapientíssimo, que abriu as portas do inferno. Ela falou sobre o artigo 142, nós sempre falamos do 144, que é o que regula a segurança pública. Mas ela tocou um ponto-chave. O 142 é extraordinariamente importante e toda a problemática da defesa, das Forças Armadas, particularmente do Exército, tem de vir para o balaio das nossas discussões. Eu acabei de ter o privilégio, Nassif e Julita, de ler em primeira mão os ainda não publicado, o livro que vai sair agora, em poucas semanas, do Manuel Domingos, amigo também do Nassif, está sempre dando entrevistas, que é um expert, estudioso das Forças Armadas, e é um livro que vai fazer história. Faz um exame crítico profundo, numa linguagem acessível, ao mesmo tempo escrito de um modo belíssimo e fluente, tocando pontos sensíveis. Depois de lê-lo, nós nos perguntamos como é que nós não trouxemos suficientemente para o centro da agenda, ao lado da problema da segurança, a questão da defesa. E, indo ao seu ponto, eu acrescentaria o seguinte: não são só as PMs
que estão fora de controle e que não são comandados pelos governadores. Tampouco as polícias civis. Nesse sentido, não há maior distinção. Ao contrário, se houver distinção, é provável que as polícias civis estejam mais fora de controle ainda. E eu me lembro de uma entrevista muito recente, eu acho que Nassif mencionou isso recentemente nos seus programas, entrevista da ex-procuradora-geral, Raquel Dodge, que é impressionante. E se nós fosse um país sério, fosse um país efetivamente comprometido com a democracia, nós teríamos de extrair consequências das declarações de Raquel Dodge. É impressionante o relato que ela faz sobre os obstáculos que puseram a seu esforço de levantar informações sobre o caso Marielle. E isso não partia exclusivamente do núcleo que boicotou as investigações, aquele núcleo associado à Polícia Civil e, eventualmente, algum segmento do Ministério Público. Isso se ampliou para várias instituições, né, que obstavam o trabalho dela. Ela deu nomes aos bois, alguma coisa extraordinariamente importante que parece ter caído no vazio, um eco aqui. Isso ressoou no GGN, evidentemente, em alguns polos importantes da consciência cívica, mas o país não se debruçou sobre isso, como se isso não tivesse maior importância. É um depoimento sobre o fato de que esse tal enclave de que eu falo, de que nós falamos, refratário ao controle político e ao controle da sociedade, se estende para além das polícias. A Julita tem toda a razão quando sublinha a importância de que nós pensemos para além das polícias. E eu ainda diria o seguinte: nós temos, e sempre fizemos isso nas nossas vidas, né? Sempre procuramos complementar as mudanças, a luta por mudanças incrementais com a luta por mudanças estruturais. Umas são indispensáveis para que haja avanço, porque nós somos realistas e procuramos salvar vidas. Então, no dia a dia, qualquer avanço deve ser celebrado e deve ser objeto de luta. Por outro lado, se isso se impõe com exclusividade, nós perdemos rumo. Nós não temos norte, nós não temos horizonte prospectivo, não sabemos para onde avançar. Daí a importância dos planos mais ambiciosos, mas eles não devem substituir a luta cotidiana, eles se combinam, são distintos. E a questão do crime organizado que você tocou, Nassif, é fundamental. Quando se dá, e isso eu repeti tantas vezes para tantas audiências distintas, porque é muito concreto, não é necessária nenhuma filosofia sofisticada. Quando a autoridade dá poder à polícia na ponta, ao policial na ponta, para matar, não no sentido óbvio da legítima defesa, é um direito de nós todos, evidentemente, do policial, etc., mas licença para executar extrajudicialmente, dá-lhe também autoridade, poder para não fazê-lo, para não matar, e para vender a sobrevivência, para negociar a vida. E aí você instala uma moeda que se valoriza, que se inflaciona celeremente e que acaba promovendo essa autonomização ilegal de nichos de profissionais na ponta que começam a operar a violência como um negócio. Daí resulta o quê? O contrato, o acordo com o crime organizado e uma promiscuidade que degrada as instituições policiais e debilita suas forças, sua capacidade, sua potência, enquanto instrumentos de defesa, de garantia de direitos, enfim, a serviço da segurança pública, como determina a Constituição. Então, nós estamos fazendo o seguinte: quem defende violência policial, mesmo com a melhor das intenções e por ignorância, acaba alimentando o monstro e degradando as formas de defesa das quais a sociedade disporia. Além disso, o encarceramento em massa, eu conheci Julita no início dos anos 80, ela já lutava contra o encarceramento em massa e pela situação nos presídios, pelo respeito à legalidade e aos direitos humanos nos presídios. Essa é uma história também que nos une, e Julita foi pioneira. O Estado brasileiro não cumpre a LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Isso significa que o Estado brasileiro entrega às facções criminosas o domínio sobre boa parte do sistema. O menino, o rapaz, que chega na unidade prisional porque negociou no varejo substâncias ilícitas
e esses já são 40% dos 832 mil presos no Brasil, e está crescendo o número, é o subgrupo que mais cresce. Esses estão lá, vão ficar 5 anos em regime fechado, pelo menos, têm de sobreviver. E quando chegam à unidade penitenciária, prisional, e já que não há proteção do Estado, tem de contar com quem manda. Claro. As garantias de sobrevivência. Essa sobrevivência, essa proteção vai ter um preço, que lhe vai ser cobrado subsequentemente à sua saída da prisão 5 anos lá na frente, sob a forma de lealdade e envolvimento. Um envolvimento que não existia. Segundo as defensorias públicas dos estados, os seus dados são fartos e apontam nessa direção, a grande maioria de quem tem sido preso nessa área das chamadas substâncias ilícitas estão sendo presos sem portar armas, sem praticar violência, sem apresentar vínculos orgânicos com o crime organizado. Isso significa o seguinte: quando entram para a prisão, as pessoas às vezes dizem assim, as prisões são faculdades do crime, mas não entendem, fica tudo muito abstrato, como se fosse uma questão cultural, intersubjetiva. Não, é porque haverá um preço pela vida. Para sobreviver, vai ter de se vincular como custo, né, que vai ser cobrado no futuro. Ou seja, em 2 palavras, o país está contratando violência futura, fortalecendo as facções criminosas, entregando força de trabalho jovem, não violenta, não criminosa, para as facções, para fortalecê-las. Com isso, nós destruímos gerações de jovens, em geral negros, e suas famílias também, indiretamente, são afetadas, e gastamos recursos públicos, colocamos em risco, inclusive, vidas também de policiais, e tudo isso gerando esse resultado desastroso. Isso tudo fruto de uma polícia que só prendia em flagrante, então vai pegar os pequenos aviõezinhos do varejo, que é a polícia militar, por determinação constitucional, está proibida de investigar, só vai prender em flagrante, e a lei de drogas, esse absurdo que tem de ser objeto também do nosso debate público, se nós queremos mudar a situação da insegurança pública. Aqui no GGN a gente tem um lema para o Brasil: o preço do subdesenvolvimento é a eterna ignorância. A democracia é eterna vigilância, mas no Brasil o subdesenvolvimento é a eterna ignorância. Julita, qual a dificuldade para se entender algo tão óbvio, mas tão óbvio, que desde a lei seca já se sabia disso, que essa criminalização da droga é o maior alimento que tem das organizações criminosas que exploram a droga? Qual a dificuldade? Onde que estão as resistências? É só ignorância ou é um conjunto de interesses aí maior? Eu acho que é um conjunto, não só de interesses, mas um conjunto de variáveis, né, Nassif? Eu acho que, claramente, a nossa política de drogas, longe de se apoiar em conhecimento científico, né? A nossa política de drogas tem, nessas últimas décadas, se orientado por valores conservadores, por moralismo e por, enfim, grupos que usam ou fazem um mau uso da fé, né, para convencer o grande público de que essa guerra é uma guerra legítima, né? Então, nós precisamos derrotar as drogas para viver numa sociedade com mais segurança e para que as pessoas possam ter mais saúde, né? Eu queria aproveitar que a gente está entrando nesse tema, Nassif, e mostrar aqui, nós lançamos esse relatório ontem, né? Saúde na linha de tiro. Então, do que se trata? Esse é o terceiro relatório, quer dizer, é a terceira etapa de um projeto maior que se chama Drogas, Quanto Custa Proibir. Né? E para quem tiver interesse, nós temos um site que é o drogasquantocustaproibir.com.br, em que lá quem tiver interesse encontra farto material para, enfim, se
atualizar em relação a esse debate. Então, rapidamente, quer dizer, muito resumidamente, quer dizer, de que se trata? Quando o Luiz Eduardo lembrou, né, que durante muitos anos, eu trabalhei na área do sistema penitenciário, acreditando, né, ser possível tornar as prisões mais humanas, menos injustas, locais onde as leis, né, pudessem vigir, né, principalmente a lei de execução penal, que o Luiz Eduardo bem lembrou. Né? A lei de execução penal é um monumento, né, nem sei como definir, mas, enfim, a lei de execução penal, só para voltar a esse tema que o Luiz Eduardo lembrou, a lei de execução penal é de 1984. 1984. Se você olhar, se você realmente consultar a lei de execução penal, você vai ver que nada ali vige nesse país. É uma lei, sabe, a lei de execução penal já nasceu morta, porque jamais houve realmente uma preocupação em se implementar uma legislação que garante direitos aos presos. Garante, por exemplo, que o preso condenado tem direito a trabalhar, que o preso condenado tem direito a estudar. Né? No entanto, menos de 20% dos presos no Brasil estudam ou trabalham. Isso é uma vergonha. Né? A gente descumpre cotidianamente cada dispositivo da lei de execução penal. Enfim, eu já até me perdi, porque eu ia falar da questão das drogas. Enfim, agora eu já me lembrei o que eu queria dizer. Quando eu trabalhava com o sistema penitenciário, depois que eu me desiludi, que eu percebi que realmente era uma luta inglória, né, eu passei a discutir os males da prisão de um outro ponto de vista. Porque eu fazia palestras e eu enumerava, né, uma série de danos que a prisão causa ao indivíduo, danos para a sociedade, e aquilo ninguém prestava muita atenção. E quando eu dirigi o sistema penitenciário no Rio de Janeiro, antes da legislação das alternativas à pena de prisão, nós tivemos uma mulher condenada a 2 anos e 4 meses em regime fechado por ter furtado 2 pacotes de fralda descartável no supermercado. Isso, no limite, isso não acontece mais. De vez em quando a gente vê esses casos escabrosos aqui ou ali que ainda surgem. Né? Mas hoje nós temos uma legislação das alternativas à pena de prisão, então esses crimes pequenos já não implicam numa pena privativa de liberdade. Mas o que eu percebi naquela época, na CIF, é que quando eu falava numa palestra, né, sobre os custos orçamentários do sistema penitenciário, quando eu mostrava, né, ao público que me ouvia, eu falei assim, olha, os impostos de vocês estão sendo destinados, né, a uma penalidade que absolutamente não se justifica do ponto de vista do custo-benefício. Quer dizer, a gente encarcera pessoas a um custo altíssimo. Hoje, por exemplo, um preso no Brasil custa em média R$5.000 por mês. Né? Quer dizer, que investimento é esse que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo na nossa insegurança, nós estamos investindo na reprodução da criminalidade, como o Luiz Eduardo também lembrou. Então, eu percebi na CIF que as pessoas... Sabe aquela velha máxima, o bolso é o local do corpo humano que mais dói, né? Quer dizer, quando pesa no bolso, a gente realmente sente. Então, eu comecei
a discutir, não é, a pena privativa de liberdade do ponto de vista do custo-benefício. Né? A quantidade de impostos, né, nossos que são drenados para manter uma penalidade que, longe de cumprir o que se espera dela, né, produz o efeito inverso. E quando realmente eu comecei a olhar para todos os lados nessa questão de segurança pública, ficou muito claro, e Luiz Eduardo e eu estamos nessa luta também, juntos há muito tempo, né? Então, o que a gente tenta mostrar? Né? Que a nossa política de drogas, a nossa legislação na área de drogas, é uma legislação, né, que, longe de contribuir para reduzir o consumo, para reduzir a violência, não, ela estimula mais violência, estimula a corrupção, e a gente não consegue reduzir o consumo. Né? Longe disso. Então, a gente criou no SESEC um projeto que se chama Drogas Quanto Custa Proibir. Então, o que a gente quer? A gente quer mostrar que essa é uma política que custa muito caro. Né? Por exemplo, a primeira etapa desse projeto, nós mostramos que só no Rio de Janeiro e em São Paulo, num único ano, implementar a lei de drogas, isso é, colocar em movimento o sistema de justiça criminal, que é composto por Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo. Quer dizer, para você colocar em marcha essas 7 instituições para fazer valer a lei de drogas, para implementar a lei de drogas, isso é, para prender, julgar, condenar, encarcerar, principalmente jovens negros pobres, que estão envolvidos no varejo das drogas, como lembrou o Luiz Eduardo, isso só no Rio de Janeiro e em São Paulo custa, por ano, uma média de 5 bilhões de reais. Isso só para remunerar essas pessoas nessas 7 instituições, basicamente olhando para o tempo dedicado à implementação da lei de drogas. Quer dizer, se você imaginar, a gente vive num país que precisa investir em educação, saúde, moradia popular, saneamento básico, e a gente está gastando bilhões, né, para implementar uma lei que não nos traz mais segurança, que não traz nenhuma garantia de mais saúde para a população, e, ao contrário, né, acarreta muito mais dor, sofrimento, violência, e esse banho de sangue que a gente tem presenciado, em grande parte, Nassif, está relacionado à tentativa, né, de colocar em marcha essa tal de guerra às drogas que veio dos Estados Unidos, né? Quer dizer, nós aqui, como bons alunos, nós abraçamos essa tal de guerra às drogas que começou nos anos 70 nos Estados Unidos, né? E hoje, quando os Estados Unidos já estão revertendo essa política, não é? Vários estados americanos já descriminalizaram ou a maconha ou outras drogas. O estado do Oregon, nos Estados Unidos, por exemplo, descriminalizou todas as drogas, o porte para uso de todas as drogas. Então, sabe, a gente continua nessa tentativa de enfim, implementar uma legislação equivocada, esdrúxula, extemporânea, que não faz mais sentido hoje. Julito, quando teve aqueles massacres lá nos presídios de Manaus, eu resolvi dar uma aprofundada aí nos estudos sobre o setor para entender os interessados aí econômicos. Você tem, de um lado, grupos ligados aí à Confederação Nacional do Comércio, que são administradores de presídios.
O que eles fazem? Eles vão em determinado estado, o cara que era interventor aqui da Federação do Comércio do Rio, aí. Ele é alagoano, cearense, uma coisa assim. Ele vai num estado, faz parceria com o governo local, administra o presídio, depois ele vai deixando acumular todos os passivos tributários, trabalhistas e fiscais, daí ele fecha a empresa, abre uma outra empresa, essa outra empresa fica herdeira aí desses negócios. O G1 tinha feito grandes matérias sobre isso quando veio, em certo momento, a Confederação Nacional do Comércio se tornou o maior anunciante da Home do Globo, lá acabou isso aí. E depois o negócio da droga. Que quando você vai juntar, o que é a droga? A droga você tem o plantio, você tem que ter o transporte da planta até o laboratório. No laboratório, você tem que ter o fornecedor dos insumos químicos e tudo. Depois, você tem que ter o transporte para exportação ou até os pontos de venda. Então, o que faziam? Os doleiros montavam, quer dizer, um cara chegava, montava, um empreendedor criminal, ele conseguia, com o cara de transporte, o cara disso, o cara que conseguia produto químico, tudo juntava, montava um plano de negócio e passava para o doleiro. E o doleiro vai buscar investidores interessados aí nessa... Ou seja, é toda uma estrutura que envolve governos de estado com os presídios aí, envolve... E todo esse mecanismo, se as drogas forem legalizadas, vão aparecer empresas formais, vai ser muito mais fácil controlar o vício, como você faz com o cigarro, né? Então, é interesse político. Esse caso desse... Não guardei o nome agora, mas eu tenho nos arquivos do GGN aí, era impressionante. E o que eles faziam? Qual que era o interesse deles lá em Manaus e em outros presídios que ocorreu problemas semelhantes? População carcerária, recebe per capita. Recebe per capita e cortam as despesas que teriam que ter correspondentes, né? Então, digamos, é um jogo muito barra pesada que entra na economia formal através desses canais. A Confederação Nacional do Comércio, aí, direto, o cara com ampla influência na Confederação Nacional do Comércio. É enrolado mesmo, né? Eu queria... Eu sei que você vai passar a palavra para o Luiz Eduardo, só antes em relação a essa questão das prisões privadas, Nassif, de novo, né? Quer dizer, a gente querendo caminhar por onde os Estados Unidos já caminharam e já se deram conta que não funciona. Hoje, menos de 5% das prisões... Os Estados Unidos é o maior encarcerador do planeta. Tem mais de 2 milhões de presos. No entanto, menos de 5% das prisões dos Estados Unidos são privadas. Quer dizer, eles já perceberam que esse negócio não funciona. Quer dizer, você não pode misturar interesse público com interesse privado nessa área de administração de prisões. E a gente está querendo encontrar um caminho para um grupo ganhar dinheiro com isso. Você tem documentários e filmes mostrando juízes sendo cooptados pelos administradores de presídio para aumentar... Exatamente. Exatamente. Daí é enrolado. Luiz Eduardo, de vez em quando, você falou da experiência a Julita, de Minas Gerais. Eu acompanhei na época, é muito interessante a experiência lá. Aqui em São Paulo, durante algum tempo, a Polícia Militar, o Alto Comando, tinha contatos, acho que ainda tem, com a Fundação Escola de Sociologia e Política. A gente identifica pessoas lá que têm boas intenções. Como é que você vê, de uma maneira geral, a possibilidade de arregimentar oficiais de PM tudo para um trabalho de reconstrução moral da PM, inclusive com a desmilitarização das PMs? Eu acho que é um esforço muito difícil, mas factível. Há um outro componente fundamental, que é o apoio da sociedade. Aí nós estamos mal, e nesse terreno nós não fizemos muitos avanços. Eu digo nós, inclusive nós que temos essa consciência crítica, que lutamos, não fomos capazes de persuadir, de ampliar o âmbito da nossa influência. E houve muitas experiências bem-sucedidas no Brasil afora, a Julita mencionou duas. Eu acrescentaria o nosso esforço no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos aqui no governo, em 99 até março de 2000,
nós tivemos, apesar de um número ainda absurdamente alto, de qualquer forma, a quantidade mais baixa dos últimos 25 anos do que se chama letalidade promovida pelas polícias. Pagamos um preço muito grave, porque isso envolveu luta direta contra segmentos, né, das polícias ligadas a grupos políticos, né, que caminhavam numa outra direção. E vários avanços aqui foram conquistados, alguns que persistem como possibilidades e estão aí marcados na memória coletiva. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com o Tarso Genro, quando o Tarso era prefeito, nós trabalhamos juntos durante um ano. Em 6 meses, reduzimos a 0 os homicídios dolosos na área em que atuávamos. Escolhemos a área mais violenta de Porto Alegre, na ocasião, o bairro da Restinga, claro, restrito, 120 mil pessoas, 150 mil pessoas, mas, de qualquer forma, significativo. E foi possível zerar homicídios ali. Trabalhando de que forma? Em primeiro lugar, primeiro ponto, o Estado não ser cúmplice dos assassinatos, dos crimes, etc. Isso é fundamental. Então, o Olívio Dutra era o governador e nós negociamos com o comando das polícias mudanças de comportamento e a criação de mecanismos de controle social e de transparência para a atuação das polícias naquele território, restituindo confiança. Como é que se fazia isso? Com a repactuação entre Estado e sociedade naquela comunidade, naquele território. Como é que se faz isso? No dia a dia, nós criamos informalmente, informantes daria a impressão equivocada, criamos ouvidores informais e ouvidoras informais que tinham contato direto comigo e que, uma vez recebendo qualquer denúncia de violação por parte de agentes do Estado, policiais, etc., passariam ao comando, a mim e ao comando, e nós interviríamos. Quando as intervenções efetivamente aconteceram, imediatamente aconteceram, nós mostramos que tínhamos autoridade, a comunidade começou a mudar a sua percepção e a nos procurar em confiança para nos ajudar, inclusive, e nós localizamos nichos de promiscuidade entre traficantes e policiais que faziam, sobretudo, o tráfico de armas ali. Essas pessoas foram imediatamente afastadas e nós mobilizamos agentes de saúde da família, professores funcionários, professoras e funcionários de todas as escolas daquela área, todas as associações que havia ali naquela área, trabalhando na área de cultura, de esportes, etc., de tal maneira, e mobilizando a sociedade, fazendo com que a sociedade participasse. Luta contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. O impacto foi tão grande, é claro que nós estávamos num contexto muito diferente. Governos do PT ali há já quase 16 anos, e com sucesso no trabalho municipal, um outro tipo de viés, né, na geração da expectativa. Mas foi tão impactante que o rendimento das crianças na escola mudou. Porque as crianças tinham problemas, inadimplência, agressividade. Os professores passavam para os diretores, para as diretoras, elas não sabiam o que fazer. Chamavam os pais. Não havia mais os pais, o pai já tinha sumido. Havia a mãe, que precisava trabalhar, não podia ir à escola e procurava evitar, porque sabia que ia ouvir o que não queria, né? Quando chegasse lá, seu filho é um problema, está com problemas, ela sabia disso. E ela não sabia o que fazer, e se sentia culpada. E a diretora fazia o quê? Toma, que o filho é teu, o problema é teu, resolva, porque os problemas estão se agravando, nós não podemos dar conta disso. O problema não era a criança. Violência doméstica, alcoolismo, drogadição do pai, desemprego do pai, o pai ameaçando a família, saía de casa, a mãe ia ter que duplicar a sua jornada de trabalho e a criança se sentia duplamente abandonada pelo pai e pela mãe, a despeito do fato de que a mãe apenas era obrigada, para preservar ali as condições mínimas da família, a se dedicar à dupla jornada, mas se afastava. As crianças se sentindo culpadas pelos conflitos dentro de casa
o que os psicanalistas e psicólogos explicavam. Claro, se sentiam envolvidas nisso e culpadas por projeções, fantasias, etc. Quando nós trabalhamos sistemicamente o conjunto dos problemas e dissemos às mães que elas não seriam abandonadas, porque elas não eram as culpadas por isso e que as crianças tampouco eram, e quando as escolas começaram a se tornar espaços muito mais flexíveis e acolhedores, reconhecendo que aqueles problemas eram de toda a comunidade, mas era uma coisa impressionante, comovente a mudança. E a polícia fazia o quê? Evitava produzir problema, atuava sempre em conformidade com orientações legais e não brutalizava, não violava, etc. E nós mostrávamos que a autoridade civil, política, democrática se fazia sentir ali. Nós zeramos o homicídio, você sabe que é a Zero Hora. A Zero Hora, o jornal, uma rede, televisão também, uma rede muito conservadora, sempre oposição aos governos do PT no Sul. Eu tenho até hoje guardadas as matérias da Zero Hora, reconhecendo o êxito do nosso trabalho. Olha só. Ou seja, fazer políticas civilizatórias é possível. Basta você ter governantes que tenham coragem e criatividade e iniciativa de chamar as pessoas certas aí. A Julita caiu aí, rapaz. Só um ponto ainda adicional, Nassif, rapidinho, o seguinte, o governo, o presidente Lula, para vencer o fascismo, teve de tecer uma rede, uma coalizão amplíssima, com liberais e conservadores. Se não houvesse esse esforço, não teria havido vitória. A correlação de força ainda é dificílima. Mas se o que nós estamos propondo não é nada que fira princípios liberais ou conservadores, porque nós queremos cumprimento da legalidade, às vezes nós dizemos a legalidade é nossa utopia, isso é muito conservador, isso está de acordo com princípios liberais, mas isso é revolucionário também no contexto de brutalização racista, né, que caracteriza o nosso país. Se é assim, não se trata de trazer para a agenda do governo sectarismos e posições que são incompatíveis com a correlação de forças conjuntural. Não. Nós estamos propondo simplesmente bandeiras civilizadas, legalistas, constitucionais. Que liberal que mereça esse nome, ou conservador que mereça mínimo respeito, poderia ser contrário à legalidade constitucional no que diz respeito à proteção da vida. Quem é que pode defender a execução extrajudicial, uma espécie de extensão da escravidão do século XXI? Como é possível isso? Então, com essa postura, é possível, sim, esperar que o governo federal, sem abalar as suas coalizões tão amplas, assuma um protagonismo na luta pela vida. É isso. Queria agradecer muito a professora Julita Lengruber, ao professor Luiz Eduardo Soares. É um chamamento à civilização muito relevante nesse momento em que o país fica o sangue aí dos inocentes e mesmo de pessoas criminosas que não deveriam ser executadas se espalha por todas as capitais. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Obrigada a você, Nassif.